Fala, pessoal, como vocês estão, meus amigos? Ai, segue aqui, eu continuo. Gente, deixa eu te contar uma coisa, viu? Vou te contar. Eu gravei vídeo de mercados, tipo, era ontem, né? E no caso, hoje é sábado, então eu gravei na sexta-feira à noite. Tipo assim, 10 da noite eu gravando o vídeo, né? Meu marido tava achando o máximo. E aí, simplesmente, eu deixei rodando aqui, porque eu falei assim, não, agora vai carregar, né? Não carregou. Então, sigo aqui falando pra vocês. É bom que, quando acontecem essas coisas, a gente tem que olhar pro lado positivo, né? O lado positivo é que eu vou gravar os gráficos aqui na minha cabeça. Já que eu tô grávida e tá difícil a memória de curto prazo, né? Falar tudo de novo, eu vou gravar os gráficos. Não é nesse? Não é isso? Então vamos lá olhar o lado bom. Gente, gráfico de Bovespa aqui, eu vou mostrar aqui já da cópia do limpo, tudo limpinho. Aconteceu finalmente o que estávamos esperando. Não, você não estava esperando. A gente estava esperando. Tem pelo menos aí desde essa fase aqui, ó, quando começou a subir, desde final de junho, a gente comentou que a gente tinha o quê? A gente tinha uma força muito direcional, intensiva, que já tinha feito o choque do semanal, e a gente agora estaria, o melhor ponto possível seria dentro dessa região aqui do mensal. Se fosse subir aqui, a gente ia ficar muito triste, porque a gente começou a montar posição, mas logo tínhamos começado, nas ações principalmente, né? Então a gente não ia conseguir comprar tudo que a gente quer. Então, quando tá caindo, a gente acha bacana, porque como investidores de médio e longo prazo, nós pensamos o seguinte, cara, eu quero comprar o máximo possível no menor preço possível. Só que aí quando tá caindo, ninguém quer comprar, né? O povo só quer comprar quando tá subindo. E a gente tem que começar a mudar esse pensamento. Então sim, isso aqui é muito bom. Inclusive no domingo passado a gente comentou que nós tínhamos esse canalzinho aqui, ó. Esse canalzinho aqui, que estava prestes a romper para baixo, no índice futuro já tinha rompido, e agora ele rompendo para baixo, ele ia tentar buscar os últimos fundos, e o melhor ponto possível de compra seriam dois, né? Ou primeiro a gente traçar essa mínima aqui e esperar a manipulação em primeiro boss. O que é a manipulação em primeiro boss? Recapitulando com os amigos, para a gente ter uma reversão de tendência, a gente precisa ter o choque, que é a primeira quebra-estrutura, ou seja, se eu tinha uma tendência de alta, eu tinha topos e fundos mais altos. Então eu tinha topos fracos, prestes a ser rompidos, e fundos fortes. Não podia perder de jeito nenhum. Perdi o primeiro fundo, fiz o choque. Intenção de mudança de característica de movimento. Depois disso, o que eu preciso fazer para que eu tenha agora a confirmação daquela mudança de tendência? Né? Eu tenho que ter um repique do preço e eu tenho que ter uma quebra de estrutura. O nome do nosso canal, The Boss, Break Off. Essa quebra de estrutura aqui é o que fala para você, ó, meu amigo, agora eu estou de baixa. Tá? Ariane, então quer dizer que agora que o semanal fechou abaixo, a gente mudou a tendência? Ainda não completamente, se é que é possível. Porque eu comentei com vocês também, meus amigos, que boa parte das manipulações no mercado acontecem em primeiro boss, dentro do primeiro boss, que é justamente quando faz isso aqui, depois quando faz isso aqui, se romper isso aqui, o stop tá aqui, pau! Essa é a probabilidade do preço, essa é a maior probabilidade que o preço vai fazer. Não que vai fazer em Bovespa, mas quando acontece essa manipulação, a expectativa de movimento é essa. O player tem que ser muito forte e o player tem também que ter outras coisas alinhadas a ele. Por exemplo, uma barra de sell clímax, isso é muito importante porque mostra que o extremo pânico está batendo a sua porta. Mostra que todo mundo que não entende de verdade de mercado, né, e principalmente a gente vai falar do varejo sim, acaba vendendo dentro dessa região, com medo, meu Deus do céu, agora tá chegando a eleição, eu vou ter que sair disso, eu não sei quem vai ser eleito, papapá, ppp, você entende? E a gente precisa começar a ser um pouco mais maduro no mercado e entender que esse tipo de notícia, esse tipo de questionamento não vai alterar o que o gráfico já está nos dizendo, porque o gráfico já fala para onde o preço quer ir, a maior probabilidade, a expectativa matemática. Agora, a notícia ela vai ser o quê? Ela vai ser somente o combustível, uma guinada para ir para onde a gente tem uma expectativa já, se você já tem a leitura correta. É isso que a gente aprende, inclusive, dentro da comunidade, né? Aproveita aqui, eu vou fazer o jabá. Se você quer aprender um pouco mais dessa leitura e entender um pouco mais do que eu tô falando, além de todos os vídeos do canal que a gente tem aqui da playlist de SMC do 0 a 100, você ainda pode entrar dentro da comunidade, aproveitar lá 30 dias gratuitos, coloca Pix, pra você ver que você não vai pagar nada, ver todos os dias as lives que tem de abertura às 8h15 da manhã, falando dos melhores ativos possíveis para se operar, onde a gente olha a região de compra, onde a gente olha a região de venda, pode pedir o seu ativo que você tá lá entubado, às vezes pelo youtuber que deve ter te entubado dentro daquela ação e você não saiu da ação, você pode pedir o que a gente tá vendo, mas se prepara, tá? Até hoje. Cara, quando eu tava trabalhando no Trading Floors, de Trading Floors era de uma pessoa aí que é bem conhecida no mercado.
que muitas pessoas faziam para negócio de alicate, né? Então, enfim. E eu não preciso falar que ali a galera incentivava muito a compra de Magalu. E aí aconteceu que Magalu, ela finalmente, ela deu um repique assim, sabe? Ela deu meio que um repique assim. Só que bateu numa linha de boss e tudo estava me indicando que era venda. E aí me perguntaram na sala. Tava todo mundo lá na sala. Inclusive todo mundo, todos os donos lá junto, né? E a galera que operava lá tinha um poder aquisitivo bem alto, né? Então, não preciso falar que tinha muita gente entupida de Magalu. Mas eu tenho que falar a verdade. Nunca fui paga pra mentir, e mesmo que eu fosse paga pra mentir, eu não ia mentir, porque aí vai acontecer o grande problema na minha vida, que é eu não vou conseguir dormir em paz. Então, isso não me pega. Tá? Não preciso de dinheiro de ninguém, graças a Deus. E aí me perguntaram, e aí agora, o que você acha? Aí eu falei assim, gente, cara, falando bem sinceramente, quem tem Magalu, essa é a última oportunidade. Vamos ao gráfico, que foi engraçado demais. Quem é dessa época do Trading Floors que eu tava lá? Tem alguém aqui da época do Trading Floors? Nossa, foi engraçado demais, gente. Foi por aqui, ó. Foi por aqui. Foi do ano passado mesmo. Foi isso aí. Foi isso? Do ano passado? Foi. Foi aqui ou foi aqui? Uma das duas. Eu acho que foi aqui, provavelmente. Foi nessa primeira aqui, queda. E aí eu falei, todo mundo que tem Magalu, cara, essa é a única oportunidade que você tem de sair. Na boa, não segura esse papel. Aí o pessoal falou assim, por quê? Você acha que agora a expectativa é onde? Eu lembro, foi até a Dedé que me fez a pergunta, o Demétrio. Foda. Perguntou assim, você acha que vai pra onde, Ari? E eu falei na zoeira, tá? Não que poderia ir, mas eu também deveria ter medido um pouco das minhas palavras. Eu peguei e falei assim, cara, agora Magalu vai a zero. Pra quê? Lá tinha um review das pessoas que estavam, dos participantes, né, dos alunos, um review dos professores. Cara, meu review daquele mês, vocês não têm noção. Eu fui detonada. Sabe qual que é esse problema? Não é que eu falei a minha opinião, é porque a minha opinião era diferente daqueles alunos, porque simplesmente eles não estavam mais sendo traders e muito menos investidores. Eles eram torcedores. E eu falei uma coisa que eles não queriam ouvir, especialmente um dos donos da sala. Então, assim, cara, so sorry, eu não vou mentir, né? Então, tudo bem que eu poderia ter medido um pouco mais minhas palavras, eu concordo, 100%. Eu não precisava ter falado que ia zero, mas eu falei num tom de brincadeira, agora vai a zero. Não que ia zero, mas que ia cair absurdo, porque era uma região muito forte do semanal. Mas enfim, isso aqui é uma pequena aula para vocês aprenderem que a gente não pode, da mesma forma que a gente não pode ter político de pet, você não pode ter uma ação de pet, meu amigo. Você não pode se entupir de uma ação porque o seu guru falou. Você não pode sair do seu gerenciamento de risco porque nunca vai existir uma oportunidade, nunca é muito, tá? Mas a 99% das vezes não irá existir uma oportunidade que você vai ficar milionário, bilionário no mercado com uma ação. É isso que você tem que entender. Mas vai existir uma oportunidade, 99% vai existir uma oportunidade que se você entrar com o gerenciamento errado, você vai perder todo o seu patrimônio, certo? Então, uma pequena... Essa época foi engraçada. Depois eu acabei saindo, porque o povo falou que eu era filha de herdeiro, casado com playboy, que eu não precisava trabalhar, né? Ficaram com raiva e começaram a tentar me atingir com isso, né? Meu amigo, se eu fosse atingida com isso, a minha vida inteira eu ia sofrer. Se eu fosse tão filha de herdeiro, né? Como ficam falando, né? Não sei se eu estaria aqui, não. Graças a Deus eu tenho uma condição boa, mas eu quero fazer o meu, né? Eu quero fazer o meu, eu quero ser respeitada pelos meus filhos, respeitada pelo meu marido, porque eu, além de ser mãe, que é o meu trabalho favorito no mundo, graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Cara, eu amo poder mexer com isso aqui, eu amo trabalhar, o que tem me dado clareza mental no período que eu tô um pouco mais... passando por algumas coisas aqui pessoais, né? Então, se não fosse isso, eu estaria de depressão mesmo, porque sem poder sair de casa, com a perna pra cima, sem poder treinar, fazer tudo que eu faço normalmente, sem poder pegar meus filhos no colo quando a gravidez, eu juro, ela tá surtando. Mas enfim, outras fofocas a gente deixa pra outros dias. Eu só posso fazer fofoca quando junto a galera da mentoria, porque aqui eu não sei quem tá me assistindo, né? Vai que chega aí pra alguém que não vai querer saber dessa história de novo. Vai que, bons tempos. Mas enfim, era isso que a gente tava falando pra vocês, então, da manipulação, né? Então aqui tá colocando todo mundo no medo absurdo, né? Inclusive a gente vai usar duas coisas pra gente medir esse medo, que é o Fear and Greed, que a gente já recebeu o nosso termômetro original, referente ao dia de ontem, então a gente tá em 0,1
204, que é no limite de medo com pânico, né? Mas um tequinho para baixo a gente ia ver assim, uau, mais um estopim. Aqui já tá válido, tá? Pra gente começar a montagem de posição. Inclusive eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que eu marquei na semana passada com vocês e que foi o trigger inicial, né? O gatilho inicial para montagem de posição para mim. Cada um tá montando da forma que acha melhor, quem é da mentoria, mas pra mim, vou contar pra vocês como que eu fiz a montagem. E a gente tem também o Fear and Greed The Boss, que esse aqui vocês só têm acesso se vocês estiverem na comunidade também. Aí vocês podem fazer o cadastro lá e testar. Esse aqui é instantâneo, tá? Esse é instantâneo, meus amigos. Esse aqui é top, top. Então, o Ibovespa do diário também tá aqui em 25, que tá ainda no limite entre o pânico extremo e o medo, tá? Então, quando baixar mais um pouquinho aqui, a gente vai ver que pode ser que a gente está caminhando muito próximo do fundo. Mas aqui já é bem razoável da gente começar essa montagem de posição. Inclusive, eu acho que na última live da comunidade, Clinton comentou muito sobre como que é a montagem de posição, então se você entrar na comunidade, você consegue pegar essa aula gravada já dentro do nosso repertório da Academia The Boss. Mas é isso, beleza? Inclusive aqui você tem até o intraday. Quem gosta das operações rápidas usa isso aqui muito como um gatilho de momentum, tá? É muito bacana. Se tiver aqui em extrema ganância numa região de venda, meu amigo, pau na venda, certo? Importante que a região esteja certa. Então, aqui é o primeiro indicativo. O que a gente vai analisar essa semana? Se fechar aqui acima e na outra semana romper, é a manipulação. É um primeiro indicativo de tentativa de manipulação para a gente tentar chegar ao topo novamente. Caso ele perca isso aqui na semana que vem, a gente tem uma região de demanda macro aqui, que é a região de mensal, que ele poderia tocar e seria uma região muito importante para nós, para a gente ficar muito ligado com um possível fundo. Lá dentro dos vídeos da comunidade também, a gente mostra várias correlações que a gente utiliza para poder também estar preparado para esse momento, porque às vezes o Ibovespa não vai tocar, mas uma correlação do índice financeiro com a taxa de juros DI, ela tá tocando uma região importante, então ali pode ser o indicativo do fundo, a gente consegue pegar por aquele gráfico. Ou então, não vou pegar por ali, vou pegar o Ibovespa contra o índice a taxa de juros futura. Não vou pegar por nenhum desses, vou olhar as outras ações. Tem diversas coisas muito bacanas que a gente consegue ensinar dentro da comunidade, muito mais profundo nas mentorias, mas na comunidade você já consegue ter esse gostinho do que não é aberto aqui no YouTube de nenhuma galera. A gente fala de vez em quando, mas ninguém dá moral pra nós, né? Então é isso. Então a primeira coisa que a gente vai olhar é a manipulação de compra e a segunda coisa é a região nossa linha. Isso aí a gente já falou até na semana passada, no vídeo de domingo passado, confere aí pra você ver também. O que eu usei principalmente pensando aqui na nossa montagem de posição, né? Na minha montagem de posição, porque cada um faz de um jeito. Eu tinha essa região aqui toda marcada com vocês, eu simplesmente marquei aqui 50% do meu POI e eu aguardei a bitoca, que foi bem aqui os 50%, ó, bem aqui, e eu aguardei juntamente a bitoca do RSI diário. Acabou que veio calhar que foi os dois ao mesmo tempo, porque o RSI eu acho que bateu aqui, ó, quando a gente vai ver do diário, bem aqui. Ele chegou a subir ainda na época, na hora. Agora ele já subiu um pouquinho, 32,66, mas quando tava caindo, ele deu a bitoca aqui, significando que o RSI do diário estava abaixo de 30, indicando um possível fundo do mensal. A gente faz a montagem de posição assim, tá? Eu acho que esse aqui é o fundo ainda. Não, acho que ainda tem um pouco de espaço para queda, mas se subir a partir daqui, a gente já tá dentro, tá? Tô dentro com tudo que eu queria? Não, mas estamos. Ah, mas você fez como a montagem de posição? Tem gente que faz comprando o próprio índice futuro, tem gente que faz comprando BOVA11, tem gente que faz comprando BOVA11 direto, né? E comprando opções, tá? O único problema de opções é que a gente tem que estar muito bem no timing também, tá? Então, considerando que poderia ser aí o início do fundo de toda essa queda do Ibovespa, a gente teria até o prazo aí do rally de final de ano, né? Até dezembro aí para dar essa guinada. Ah, mas tem eleição. Sim, a eleição vai mostrar volatilidade, mas assim, não vai mudar muito o que o gráfico já está dizendo, a direção principal para nós. Beleza? Então, só queria contar isso aí um pouquinho para vocês. Se a gente for ver aqui as regiões principais do Ibovespa, no início de segunda-feira, a gente já tá numa região vendedora. Eu vou até fazer o quê? Eu vou diminuir essa região aqui em azul para ficar mais visivelmente bonito para nós analisarmos. Ué, não tá movimentando aqui? Aí, pra cá, tá? Aqui a gente já tá numa região vendedora, é uma região amarela, porque eu gosto de marcar, eu e o Clinton, né? A gente marca pelo nosso operacional sempre área de valor, junto com a linha de bolsa.
Aqui só tem a linha de Boswell, não tem uma área de valor válida. Então a primeira região aqui em 166, 650 até 167, 150. Ave Maria! 167, 164. Beleza? Esse que tá em azul marcado é o fundo, tá? É o fundo aqui. Então, o ideal para dar aquela manipulação, um candle fechando aqui em cima e estourando ele para cima, beleza? Regiões de venda temos muitas. 168, 380 até 169, 260, depois 170, 370 até 171, 270 e depois 172, 020 até 173 mil. Acima aqui a gente tem uma próxima em 175, 674 até 176, 440. Lembrando que isso aqui é o mapa da sua semana, tá? Não menospreze o nosso vídeo daqui, porque as regiões elas são válidas para a semana inteira. Você vai ver como faz muito sentido. Se perder esse ponto aqui de compra, meus amigos, a gente só vai ver ele parando aqui. É onde tem a próxima linha de Boss em 157, 980 até 155, 123. O que significa que ele teria o espaço ainda, pegando da mínima aqui, ele teria um espaço ainda de 4%, 4,2% ainda para baixo. Por isso que quem faz a montagem de posição, você tem que estar preparado aí para montar a posição até uns 10% para baixo, tá? Até uns 10% para baixo. Tem que ficar esperto. Do topo a gente caiu quanto já? Só para ter uma ideia. Daqui até aqui, 17%. O ideal mesmo era a gente ter aqui, vai dar os 20% aqui. Por que eu tô falando ideal mesmo? É porque a gente tem aquela métrica, né, que inclusive ano passado inteiro a gente tava comentando aqui com vocês que todo ano, desde 1900 e bolinho, o Ibovespa cai 10%. Só que, adivinha? Sim, Lady Murphy. No ano que a gente tá falando aqui, é o único ano que nunca acontece. Então, não aconteceu isso no ano passado. A gente não conseguiu comprar as nossas ações porque nunca caiu. Essa bagaça só subiu. Acontece, no melhor dos mundos. Então, agora o que a gente tá vendo aqui? Será que a gente acumulou para esse ano, né? Então, caiu os 10% já do ano passado, agora falta os 10% desse ano. Aí ele vai cravar aqui nos 20%. Ia ser muito engraçado, né? Então, vamos preparar a montagem de posição para pelo menos até perder esse ponto aqui, ó. Perder esse ponto aqui, aí eu vou falar, ó, Brasil... Já-se. Brincadeira, já-se não. Porque Brasil tá sempre na beira do abismo, né? Como dizem aí, mas nunca perde. Então, vou ficar aqui, ó, até esse ponto aqui. Vou preocupar se perder, beleza? Teve uma coisa aqui do semanal. Nossa, imagina chegar pra cá. Por isso que tem que ter muito cuidado na montagem de posição, entendeu? Eu acho bom vendo isso aqui, porque eu tenho... A maior parte do dinheiro tá em renda fixa. Eu tô esperando cair pra eu começar a comprar um pouquinho. Então, é isso. Se você tem dúvidas na montagem de posição, inclusive, entra na comunidade. Você vai gostar. Entra na mentoria. Tem um módulo específico na mentoria de montagem de posição, que a gente fez isso com o Bitcoin, a gente fez isso com o mercado americano, que foi o fundo de março desse ano, que inclusive eu já mostrei pra vocês aqui, que foi cravado na linha de Boss. Então, cara, você só não tá fazendo dinheiro porque você não quer mesmo. Porque você quer alguém pra pegar na sua mão pra dar o call, né? E call a gente não dá. A gente ensina a estudar e ensina o caminho das pedras, certo? Vamos agora ver aqui índice futuro, então, pra gente poder operar já na segunda. Eu vou tirar já esse canal aqui, porque ele já não faz mais sentido pra nós, beleza? Já estourou. Lembra, todo canal de alta quer se transformar num canal de baixa. Por enquanto a gente não tem nenhum canal de baixa, a gente só tem uma queda brutal, intensa, mostrando que quem tá dominando o jogo aqui é o vendedor. Então, a primeira região mais forte que nós temos aqui, ele já chegou no RSI do 5, né? Já chegou aqui, era uma região beleza e tal, mas não significa nada. Eu quero pegar mesmo ele aqui. O RSI do 60 tá mais pra cima, né? Tá aqui nessa próxima região. Beleza. Deixa eu diminuir isso aqui, pra deixar aqui, pra não ficar tão poluído o gráfico. Tá. Tinha uma divergência sim dos 60 minutos, ó, que rolou aqui no rompimento daqui. Quem pegou essa divergência dentro da região, ela é super válida. Essa divergência não havia sido acionada em nenhum outro candle, porque nenhum outro rompeu, né? Esse foi o primeiro que rompeu, então foi lindo, maravilhoso para quem estava assíduo aqui. Foi 2 da tarde. Esse movimento aqui foi quando cravou o RSI do diário do Ibovespa, tá? Primeira região de venda que nós temos aqui, 170.830 até 171.275. Região é ok, é melhor entrar como confirmação. Regiões de risco para entrar aqui normalmente tá válida para o toque, né? Que, né, nossos alunos acabam fazendo ou toque, ou 50% do POI, ou manipulação, ou confirmação, todos os tipos de operacional que a gente defende e a gente ensina dentro da nossa mentoria é válido dentro dos retângulos vermelhos. Então, 171.930 até 172.670, depois 173.660 até 174.800, depois 175.400 até 175.850
e depois 176,200 até 176,800. Ariane, mas tá muito próximo a região da outra. Cara, pior que não tem jeito, não tem jeito. Tá tudo contraindo, assim, sabe? Ponto importante. Muito cuidado. Eu não gostaria que vocês operassem em todas essas regiões, entendeu? Porque se a gente chegou de fato num fundo, e eu falo porque a gente ficou lá no limite do medo ou extremo medo, se ali foi o estopim, se aqui foi o clímax total, entende? Essas regiões não vão ser respeitadas. Então, por favor, muito gerenciamento. Não seja o cara que vai ficar buscando o topo. Então, o que você recomendaria fazer? Para quem é iniciante, intermediário no máximo, eu ia recomendar, espera um choque micro, em qualquer dessas regiões. E aí opera depois que fizer o choque para baixo. Porque senão, você vai ver o movimento acontecer da mesma forma que caiu, ele pode voltar assim, ó, rasgado, rasgado. E nada vai ser respeitado, e você vai perder o seu dia inteiro, entende? Seu dia não, seu mês, provavelmente. Então, muito cuidado. Beleza? Nada impede você entrar na venda. Eu acho que ainda tem espaço para cair sim, mas uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que o mercado vai fazer. Eu não sei se vai entrar uma força brutal de compra aqui, acontece alguma coisa, entende? Se acontecer, a gente tem que estar preparado. Por isso, o caminho mais seguro é, já que ele está subindo, a não ser que ele suba devagar, tá? Se ele subir devagar, deixando regiões de liquidez próxima, beleza, aí acho super válido. Se ele subir reto, não faz isso, cara, não entra na frente do trem. Aí você vai esperar o quê? Subiu reto, provavelmente ele não sobe reto assim, né? Talvez até não 2 minutos, alguma coisa assim, ele faz assim. Espera fazer o choque, espera voltar até essa região, e aí tu pode entrar aqui, meu amigo, pra tentar pegar aqui, beleza? Tá? Se perder essa região aqui que a gente tem de compra, que vai até 167,400, a gente vai vir para o melhor ponto possível, que é onde tem a região do mensal, de 161.770 até 157.900. É difícil eu filtrar um negócio aqui, viu? Eu acho muito complicado. Por isso que aqui a gente vai entrar com uma reversão de fluxo micro. Não tem jeito. Até poderia filtrar até aqui, ó. Até esse ponto aqui, ó. Tá? 159.763. Não tem como filtrar alguma... mas aqui tem... não tem. Conta desses fundos aqui que pode gerar mais liquidez. É difícil eu filtrar mais aqui com vocês, porque a região, ela tá complicada. Ela tá complicada. Então, cara, é muito grande. Espera a reversão do fluxo uns 5 minutos. E aí a gente entra a favor. Muito mais tranquilo, mais sossegado. E eu não vou estar precisando... adivinhar o fundo. Eu vou ver o fluxo comprador entrar quando ele fizer a reversão. Eu vou ver esse fluxo comprador entrar. Ele vai me mostrar que ele tá ali tentando defender. E aí a gente tentar pegar aqui a entrada de confirmação para ir, entende? Isso é diferente de montagem de posição. Montagem de posição, a cada tantos por cento você vai aumentando a sua posição ali no ativo, né? Por isso que o recomendável é você começar com pouquinha mixaria. Conforme vai caindo, você vai aumentando um pouco a sua mão. Conforme vai caindo, mas não dá pra você fazer isso sem direcionamento de outras pessoas, se é a primeira vez que você vai fazer, tá bom? Dólar. Nossa, esse vídeo tá ficando longo. Foi mal. Dólar, né, da mesma forma, subiu uma pancada forte, né? A gente tem algumas regiões validadas aqui. Isso aqui eu deixei assinalado, porque isso aqui é uma linha de Boswell 300 minutos. E aí, o que acontece? Pode ser que ele tá tentando manipular ela mesma para cair e aí ele desovar. Se o índice futuro fizer esse fundo, o Ibovespa, o dólar a gente vai ver ele recuar. Não existe essa correlação. No macro existe. Talvez não no day trade todos os dias, mas no macro existe. Se entra fluxo gringo novamente, porque essa queda do Ibovespa foi porque saiu o fluxo gringo. Se entra novamente, eles vão transformar dólar em reais para poder comprar Ibovespa. Então vai entrar muitos dólares. Se entra muito dólar, lei da oferta e demanda, muita oferta de dólar, cai o preço. Beleza? A gente tem algumas regiões aqui de possível ponto de parada. As melhores estão aqui em 5.225 até 5.212, depois 5.184 até 5.178. Depois a gente tem algumas regiões aqui que a gente poderia ficar atento para uma entrada de confirmação em 5.163 até 5.155, 5.143 até 5.138 e 5.129 até 5.121. E eu fiquei esperando aqui no ponto de ônibus, né? Às vezes ainda vem um dia 58.3. Região de venda que eu tenho para o dólar, eu estou falando pra vocês, careca já quase de falar. Graças a Deus, careca não, pelo amor de Deus. Mas aqui, ó, tem esse topo. Ai, meu Jesus. Isso aqui é uma liquidez, então eu não tô afim de vender antes de estourar essa liquidez. A minha venda realmente só vem pra cá em 5.369 até 5.409. Certo? Vamos lá pro mercado lá de fora? Começando aqui em DXY. DXY morreu aqui. Brincadeira. Ele tá fazendo uma base, né? A gente não sabe ainda se essa base é uma queda, base para nova queda, ou se é uma base que depois dessa queda vai fazer uma manipulação aqui para subir. Uma queda base rally.
Estamos aguardando aí, então, sem posição aqui do DXY para nós. US, que antes do US eu vou falar de euro-dólar, né, que é o contrapartida. Deu a compra aqui nessa região que a gente acabou marcando na semana passada, né? E agora ele tocou de vez na região da linha do diário. Aqui essa linha do diário vai tentar segurar. Eu já tenho divergência em demais tempos gráficos. 60 tem também? Não, não sei. Se eu não contar isso aqui mesmo, né? Essa intermediária aqui, poderia olhar esse movimento todo com uma divergência? Não gosto. Pelo 60 não. Pelo 60 não. Mas com certeza aqui, pelos 5 horas tem. Tá? A gente tem essa divergência aqui dos 5 horas para ele tentar romper aqui. De toda forma, eu só vou operar isso aqui se eu tiver um choque micro, pelo menos no 12 minutos. Ele já fez? Vamos ver. Então, quando ele perder essa região aqui, agora se ele voltar de forma lenta e mitigando, o problema... Não vai dar, cara. Eu não consigo operar com isso aqui. Vai ser triste pra mim. Vou ficar de fora disso, né? Mas, Ariane, será que isso aqui não poderia ser uma manipulação, uma referência à manipulação, defesa do médio play? Cara, muita força de vontade. Com muita força de vontade. Nem nos 5 minutos, ó. Só se for num minuto, cara. Traçando isso aqui, ó. Como a nossa defesa do médio player. Isso aqui é manipulação. Aqui é a referência, manipulação e defesa. Com muita boa vontade, mas eu não tô afim, não. Tem coisa mais fácil pra eu fazer na minha vida. Tem. Eu vou aguardar. Vou aguardar, então, um choque, pelo menos no 60 minutos. Então, ele tem que fazer esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. Opa. Aqui. Perde aqui. Volta aqui. Aí, beleza. Tá? Só isso. Essa região aqui agora não é mais válida, porque ela já protegeu, agora já não tem mais nada pra fazer aqui. E eu só vou poder comprar aqui embaixo no momento. Eu tô sendo muito mais conservadora, porque esses ativos estão um pouco mais complexos, tá? Não tá direcional, igual, por exemplo, o índice futuro tava. Então, a gente tem que ter mais cautela, porque a gente não vai colocar o nosso dinheiro em tudo quanto é lugar, né? A gente tem que proteger. Então, de 1,4691 até 1,4509, primeira região compradora. Depois, a gente tem essa próxima região aqui, em 1,4134 até 13987, beleza? Região de venda, a próxima que eu tenho aqui depois dessa, se passar mesmo, é 16109 até 16446, beleza? O S500 rompeu o topo, atrás de topo novamente, validou novamente as regiões, então se torna um ativo mais fácil. Problema disso, tá? Problema disso, somente essa questão aqui do Fear and Greed, que a gente tem mostrando para nós, que tá mostrando que o mercado americano já se encontra em greed, né? Então, muita cautela, porque quanto mais próximo aqui do 75, do greed, mais próximo de um topo você tá. E aí, provavelmente, as regiões não vão funcionar tão bem. Então, muito, muito cuidado. Pode operar? Pode, mas a gente tem que ter o bom senso. Se estopou a primeira região, estopou a segunda, cara, você vai ficar tentando procurar fundo. Provavelmente é o dia da reversão, tá? Primeira região de 5 horas que eu tenho aqui marcada é 7696 até 7657, depois 7562 até 7521. Depois disso, a gente só vem pra cá, ó, em 7429 até 7386. Beleza? Ouro acabou fazendo aquela manipulação dupla dentro daquela região vendedora, segurou aqui numa região que era intermediária de 4 horas, inclusive foi tema da aula de quinta-feira junto com a galera de todas as mentorias e também da teórica, e agora ele deixa aqui o que a gente chama de equal lows, né? Providenciando para voltar para cá, se tiver algum ponto de... Aqui já era uma linha de 60 minutos, né? Inclusive deu esse trade, validou esse trade para tentar perder aqui. Vamos ver se vai ter força para perder. O MACD ajuda bastante. Então, esse trade aí pode rolar, inclusive, novamente ainda no domingo. Se não tiver andado muito, teria uma oportunidade aí. Compra somente aqui em 4,230 até 4,181 e depois em 4,075 até 4,044 e depois 4,011 a 3,983. Belezinha? Então é isso, galerinha. Ah, tá. Eu tenho uma região de venda aqui ainda, tá? A próxima. Em 4,677 até 4,767. Belezinha? É isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Excelente final de semana em família. Até mais.